Certo, vamos direto ao ponto. Transformar aqueles controles operacionais caóticos em uma documentação estruturada e que realmente dure, especialmente num ecossistema como o da Solana, olha, não é brincadeira. Sem regras claras, a coisa vira bagunça rápido. É atrito na integração de um lado, é falha atrás de falha do outro. Então, nesta nossa explicação de hoje, a gente vai analisar uma solução fantástica que o material fonte propõe para esse desafio. Um modelo mental incrivelmente estruturado para gerenciar APIs com maestria. O nosso roteiro para isso tem 5 paradas bem rápidas. 1. A API como uma rodovia. 2. Priorizando as melhores práticas. 3. Os pilares da documentação. 4. Um estudo de caso na prática. E 5. O ciclo de feedback constante. O objetivo aqui é que toda essa jornada sirva como um modelo que as equipes de engenharia possam reproduzir e aplicar na vida real da rede. Parte 1. A API como uma rodovia. Vamos entender a fundo esse modelo mental. Para entender o gerenciamento de APIs, que muitas vezes acaba sendo um conceito super abstrato, a gente precisa de algo mais visual. Pensa numa API da Solana como se fosse uma daquelas rodovias gigantescas, com alto tráfego. As requisições que chegam são os veículos rodando. Os endpoints são as faixas dessa estrada. E os limites de taxa, os famosos rate limits. Esses são os limites de velocidade. Ah, e a idopotência. É basicamente a engenharia que permite que os carros deem marcha ré sem causar um engavetamento monstro. Se o tráfego não tem gestão adequada, o acidente é inevitável. E no mundo blockchain, acidente significa transações duplicadas, dinheiro perdido e uma rede completamente travada. Ninguém quer isso. E na hora de desenhar essa nossa rodovia de forma segura, a engenharia precisa fazer 2 perguntas cruciais que mudam tudo. A primeira, quebrar essa regra causaria um acidente terrível ou apenas uma lentidão? E a segunda, todo motorista da via é obrigado a saber disso. É fascinante como 2 perguntas tão simples ajudam a decidir, de cara, se uma regra tem que ser um contrato inquebrável para todo mundo ou se é só uma dica amigável para melhorar o fluxo da rede. O que nos leva à parte 2, priorizando as melhores práticas, onde vamos falar do fluxo de priorização. Aqui, a ideia é que os desenvolvedores atuem como verdadeiros planejadores urbanos. O guia detalha 4 passos definitivos para fazer isso dar certo. Primeiro, coletar as práticas reais direto do código e das operações. Segundo, pontuar tudo, mas de forma 100% objetiva. Terceiro, mapear essas práticas e jogá-las nas categorias corretas. E, por fim, iterar sem parar com base no feedback. Basicamente, é o fim daquelas discussões infinitas baseadas em "eu acho que". Agora, tudo é guiado pelos dados. Olha como essa pontuação funciona na prática usando uma escala de 1 a 6. Se a gente avaliar a padronização para códigos de erro canônicos, os critérios de segurança e impacto no usuário recebem um peso máximo, que é a nota 6. Já o custo de implementação, por exemplo, fica com um 3. A lógica por trás disso é dar um peso absurdo para a segurança, justamente para prevenir falhas sistêmicas que seriam catastróficas. Em outras palavras, o que pode derrubar o sistema inteiro precisa ser priorizado e documentado primeiro. Ponto final. Entrando na nossa terceira sessão, os pilares da documentação, é como a gente estrutura todas essas regras. Depois de priorizadas, essas práticas precisam de um lugar exato para morar. Pensa nisso como as leis de zoneamento da nossa rodovia. De um lado, temos o balde, referência e contrato. Aqui entram os fatos absolutos, limites exatos, esquemas que as máquinas conseguem ler direto. É código rígido. Do outro lado, fica o guia de integração. É onde entram os tutoriais passo a passo, algoritmos de como tentar enviar de novo, estratégias para mandar informações em lote. Quando a gente separa de forma bem clara o que é uma regra rígida do que é um padrão sugerido, a ambiguidade cai drasticamente para quem está construindo no ecossistema. Mas também não podemos ignorar um terceiro pilar essencial, a orientação operacional. Pensa nele como o sistema de alerta de emergência da rodovia. Ele guarda manuais de ação, os chamados runbooks, sinais de incidentes e o que a rede espera durante as manutenções. Se a rede cair ou algum nó der problema, é exatamente aqui que ficam registradas as respostas mais claras para lidar com a crise. Certo. Seção 4. Estudo de caso na prática. Vamos aplicar a teoria resolvendo um problema em um gateway RPC. Vamos imaginar um cenário real, daqueles que dão dor de cabeça. Imagina um congestionamento gigantesco de acessos em um gateway RPC. O que acontece quando um endpoint novo devolve ao mesmo tempo um erro HTTP genérico 429 e uma mensagem super específica no JSON dizendo que a memória, o mempool, está cheia.
Sabe o que acontece na prática? O caos. Muitas ferramentas de SDKs leem só o erro genérico e ignoram completamente o aviso mais profundo. Aí os sistemas entram em um ciclo de tentar reenviar os dados automaticamente. O resultado? Mais tráfego, mais rejeições e o perigo imenso de enviar transações financeiras em dobro. Como esse nosso modelo de pontuação resolve essa bagunça? Ele mapeia e separa as coisas. Códigos de erro e janelas de rate limit recebem uma nota 9 altíssima e vão direto para a categoria de referência. É regra dura. Por outro lado, o guia de como lidar com a idempotência para não duplicar envios tira um 8 e vai para o guia de integração. Separar o que o SDK precisa ler de forma automática das diretrizes humanas de interpretação traz uma clareza monumental. Cada conceito no seu devido balde. E chegamos à parte 5, o ciclo de feedback constante, onde o foco é iteração e melhoria. Porque não basta só desenhar a estrada, ela só funciona como manutenção contínua. Publicar a documentação é só o marco zero, o dia 1. A semana 1 inteira precisa ser focada obsessivamente em coletar a telemetria e o feedback de quem está realmente usando a API. Na semana 2, é hora de executar iterações super rápidas. Esse rigoroso período de 2 semanas logo após o lançamento captura o atrito de imediato e permite arrumar a casa antes que os erros se consolidem nas integrações externas. Nesse nosso caso de estudo do Gateway, a telemetria ágil nos mostraria que precisamos aplicar 2 correções emergenciais rápidas. Padronizar completamente aquelas respostas confusas de erro e adicionar um cabeçalho opcional com uma chave de idempotência. São soluções super práticas e altamente defensáveis. Elas simplificam a vida de quem programa as bibliotecas e erradicam quase por completo os riscos daquelas duplicações perigosas. Para encerrar a nossa análise deste material de hoje, fica uma provocação para todo mundo pensar. Será que os controles operacionais atuais estão bem documentados o suficiente para segurar a barra e evitar a próxima falha sistêmica da rede? Seguir esse ciclo de coletar os dados, pontuar de forma objetiva e separar nos baldes certos não é apenas uma questão de preciosismo técnico, é sobre sobrevivência em grande escala. Fica a reflexão. A infraestrutura na qual todos nós confiamos hoje, ela está embasada em contratos sólidos e documentados, ou em conhecimentos frágeis que só existem na cabeça de meia dúzia de pessoas. Até a próxima!